Oiê, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a tecer aquela peça que eu prometi com os fios de seda do AliExpress. Então, o que a gente vai fazer agora é construir uma outra peça como essa. Uma peça que agora tem uma aparência redonda por conta dos aumentos. Mas, na verdade, ela foi construída assim. Olha, a intenção realmente é que ela fique com babados, tá? Aqui, eu vou explicar pra vocês essa estrutura e daqui a pouco a gente já vai colocar as mãos na massa, tá? Eu deixei nessa etapa aqui pra gente começar exatamente pra que vocês entendam o que a gente vai fazer. Mas, se você já tem experiência no crochê, você consegue fazer um babado tranquilamente, ok? Então, aqui a gente começou com 40 correntinhas. Nessa primeira carreirinha, pontos baixos, ponto sobre ponto. Na carreira de cima, ponto alto, aumentando a cada 4 pontos. Então, faz 4 pontos altos sozinhos, no quinto, aumenta. 4 sozinhos, no quinto, aumenta. E assim por diante. Essa foi a terceira carreira. Na quarta carreira, a gente já começou a aumentar com mais velocidade. Então, eu não contei os intervalos da quarta carreira, simplesmente fui realizando os aumentos. E assim também na quinta carreira, ok? Quando eu finalizei na quinta carreira, nós temos aqui, se eu não estiver enganada, 102 pontos, tá? Então, nós começamos com 40 e finalizamos com 102. Por isso que a gente tem esse efeito aqui de babadinho, que é exatamente o que a gente quer para poder dar o formato da peça linda que vocês viram no começo do vídeo. Então a gente vai começar aqui, como eu falei no vídeo passado para vocês, usando esse fio de seda que eu comprei no AliExpress. Inclusive, se você não viu a resenha desse fio ainda, eu vou deixar o vídeo do link na descrição. E se você quiser passear pelo canal depois, é o vídeo anterior a esse aqui, tá bom? Eu quis fazer uma peça pequena pra gente poder estudar juntas como essa linha se comporta, pra vocês verem como fica bonito o ponto. Gente, olha que lindo. Fica super fechadinho. Aqui eu vou usar a agulha de 1.6, que eu achei mais adequada pra esse trabalho, apesar de que no vídeo passado eu mostrei uma outra agulha que eu gostei mais. Mas numa peça pequena assim, eu gostei muito dessa agulha. Achei ela que fez um ótimo trabalho. Os pontos ficam bem fechadinhos, ó, vocês conseguem ver. Deixa eu tirar esse aqui de trás pra parar de dar foco nele. Mas olha, vocês conseguem ver que os pontos ficam bem fechados e para uma linha fina, isso realmente, para mim, foi surpreendente. Olha só que linda que fica a trama. Então, a minha conclusão de que uma peça de vestuário feita com esse fio aqui, com certeza vai ficar lindíssima. É só questão de adequar qual é a peça e qual é o rendimento, né? Quantos novelos você vai precisar para poder executar. Mas assim, ó, extremamente macio, tá? Um toque delicioso. Estica. Então, gente, uma peça de vestuário. Eu vou planejar alguma coisa. Num projeto futuro eu volto aqui com vocês. O custo super incrível. Eu deixei todas essas informações no vídeo passado, inclusive com o link para você também adquirir, tá? Tem cores, nossa, belíssimas. Bom, chega de delongas, vamos então para o nosso tutorial. Vou começar fazendo as 40 correntinhas que eu falei para vocês. Quarenta correntinhas depois, esse aqui é o tamanho do nosso trabalho, tá? Agora, o que eu vou fazer é colocar uma correntinha a mais, então vou fazer 40 mais 1, e a partir dessa primeira correntinha aqui, né, eu já vou fazer pontos baixos até o final dessa carreira com pontos baixos. Eu confesso a vocês que eu senti bastante dificuldade, e eu sinto ainda, por falta de experiência com o fio mesmo, de sair dessa primeira carreirinha aqui de pontos baixos, especialmente nos primeiros pontos. Quando chega mais pro meio da carreira fica mais fácil, mas isso é só questão de prática, questão de treino, super possível de fazer. Vou fazer os meus aqui e volto com vocês daqui a pouco. Feitos os nossos pontos baixos, então, agora a gente vai começar com a primeira carreira de pontos altos, tá? Ele dá uma enroladinha assim mesmo, tranquilo. Eu não falei pra vocês sobre outros fios que podem ser feitas essa peça, né? Eu acredito que qualquer outro fio com uma espessura parecida com esse pode dar certo, e se você estiver disposta a tentar com um fio mais grosso, também nada te impede de fazer. Talvez você precise adaptar a quantidade de pontos para que não fique tão grande o resultado final, mas nada te impede de usar um Anne, de usar um Clea, enfim, fica aí a seu critério. Eu tô fazendo com esse aqui porque eu me propus a fazer uma peça com esse fio que eu resenhei, ok? Mas sem problema nenhum você fazer com outro. Então, tô aqui no meu último ponto baixo, agora o que eu vou fazer são 3 correntinhas de subida para poder virar e começar a nossa carreira de pontos altos. Essa daqui eu já vou fazer com os aumentos, tá? Deixa eu só separar esses fiozinhos aqui. Então, já laço. No primeiro ponto aqui logo, eu já vou fazer o meu primeiro aumento. E assim, gente, esses aumentos, eles são meio desmedidos, tá? O importante é a gente ir aumentando o suficiente para que na última carreira nós tenhamos 100 pontos. Essa é a lógica dos aumentos. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro aumento, tô fazendo o meu terceiro ponto alto, o quarto, e no próximo eu aumento. E eu quis fazer pontos simples, tanto para que fosse um trabalho simples mesmo, e a beleza dele não dependesse exclusivamente de pontos, como também fosse rápido da gente fazer a execução deles, ok? E é isso, eu vou fazer o primeiro ponto alto duplo aqui para vocês verem, e essa é a sequência que a gente vai seguir até chegar no final. Chegou no final, 3 correntinhas de subida, virou o trabalho, continua fazendo e vai distribuindo os aumentos de forma que o trabalho cresça, tá? 2, sem segredo nenhum. 3. Esse fiozinho aqui dá umas escapadinhas às vezes, normal, paciência, pega e volta. Arruma tudo. Eu gostei muito da elasticidade desse fio aqui, quando ele tá sendo tecido. Eu acho que isso aqui numa peça de roupa de gente vai ficar impecável. Inclusive, eu fiz um teste também dele duplo. Ele ficou com uma espessura maior, obviamente. Eu gostei da espessura com a qual ele ficou. Testei um ponto simples também, como esse aqui que eu tô fazendo agora. Mas eu acho que eu gostaria de fazer um teste de algo mais elaborado, para ver questão de caimento, enfim, pontos maiores, sabe?
Eu acho que pode ser bem legal. Esse novelo aqui, se você assistiu o meu vídeo anterior, ele custou R$ 5,99. Então, vem 50 gramas. Eu ainda não sei qual é o rendimento dele, e é uma informação importante pra mim. Eu não tenho metragem. No pacotinho, também mostrei no vídeo, não veio escrito metragem. No anúncio, como é um anúncio traduzido, ele é um pouco confuso. E aí eu não sei metragem, mas eu quero testar depois uma outra peça pra ver como é que fica a questão de rendimento e tal. Eu vou continuar aqui a minha carreira até o final. Você tá vendo, ó, que os pontos ficam bem fechadinhos. Eu vou fazendo os meus aumentos aqui e volto quando a gente estiver iniciando a próxima carreira. Eu já comecei aqui a minha próxima carreira, mas eu quero que vocês consigam visualizar como é fácil de manusear esse fio, como é gostoso crochetar com ele. Então, vou deixar aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó, vocês podem ver que já tá começando aqui o babado, né? A gente começou com 40 pontos, já estamos aumentando, por isso essa sensação de babado. Essa daqui é a segunda carreira de ponto alto. Eu vou fazer mais 2 carreiras e volto com vocês quando essa peça aqui já estiver semelhante a esta daqui, pra gente poder, então, continuar com a nossa peça. Finalizei, então, a minha segunda peça. Eu já tenho 2 pecinhas com babado, como vocês puderam ver. Medi uma com a outra, tá tudo certinho, todas elas têm o mesmo tamanho. E aí, gente, aconteceu uma pequena bagunça por aqui, mas é assim mesmo. Quando a gente tá trabalhando, a gente vai bagunçando. Pra fazer essa peça, eu tenho aqui um par de brincos que eu amo, que eu acho lindo, me acompanha faz um tempo, e que eu tenho certeza que tá na hora de customizar, de fazer ele ficar ainda mais bonito, e vocês vão ver que a forma como eu faço isso me permite usar o brinco tanto acompanhado do detalhe em crochê, como fora dele também, tá? Eu tô fazendo isso por uma opção minha, mas se você não quiser deixar essa outra parte livre, ou se você quiser fazer um outro modelo, você pode, tá? Essa é a forma como eu estruturei essa peça, e eu gostei bastante do resultado. Então aqui eu tenho os brincos que eu vou usar, e aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou arrematar esses fiozinhos passando por dentro, vou passar um pinguinho de cola de tecido, eu já deixei aqui a minha bolsinha de costura, né, que é um pedacinho do ateliê que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Vou pegar a minha colinha, a minha caixinha de costura e já volto com os fiozinhos arrematados pra gente poder fazer a continuação dessa peça. Prontinho, pontas arrematadas. Eu tinha deixado um outro lado mais comprido, porque a minha pretensão era costurar o franzido aqui da peça com essa linha mesmo que eu usei pra tecer. Só que, como vocês viram no corte anterior, a minha agulha ela é muito fininha. Então, vou precisar usar uma agulha de costura mesmo, uma linha de costura. Eu não tenho exatamente o mesmo tom, apesar de que nessa luz natural aqui parece ser a mesma cor. Mas esse verde aqui, ele é um pouquinho mais claro. Porém, como a costura... Ó, assim, é pouquíssima diferença, tá, gente? Mas não é a mesma cor. Esse é mais esverdeado, esse é mais azulado. Pra minha visão também, né? Mas como vai ser um espaço pequeno, ó, deixa eu aproximar ainda mais pra vocês verem. Tá vendo como é diferente? A peça do crochê é mais azul e a linha, ela é mais esverdeada. Mas como vai ser uma costura muito pequena, muito fininha, então não vai dar pra gente notar exatamente que a linha é um tom diferente e não vai ser nada defeituoso. Então eu vou prosseguir assim mesmo. Se você tiver uma agulha mais grossa, uma agulha de costura mais grossa, que caiba a própria linha do crochê, costure com ela. Caso contrário, se você tiver a linha do mesmo tom da linha, vai nessa. E se você não tiver e for como eu, faz uma costura delicada que vai dar certo também. Eu vou mudar a câmera de posição e vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse franzido. Mas nós vamos aproveitar exatamente esse formatinho que já tem aqui pra poder franzir como se fosse um fuxico. Se você já fez fuxico, você sabe mais ou menos como é que funciona o esquema do franzido do fuxico. Mas olha como fica bonito. Eu nunca tinha feito peça de babado antes, porque realmente assim, eu nunca tinha procurado como fazer, nunca tinha tentado na prática, mas agora eu já aprendi e confesso pra vocês que eu já estou com várias ideias. Eu gostei muito dessa técnica aqui, eu acho que peças lindas podem surgir por aí. Mas vamos mudar vocês de lugar e vamos terminar essa peça aqui primeiro. Coloquei aqui a minha linha na agulha, gosto de trabalhar com fiozinho duplo. Vou esconder o nozinho dentro aqui de um pontozinho do crochê. E a partir disso, eu venho fazendo pequenos pontos na primeira carreira que a gente fez, que é a dos pontinhos baixos, e venho alinhavando assim, ó. Dessa forma, como se fosse um ponto de alinhavo mesmo. Pontinhos pequenininhos, porque a gente tá com uma cor de linha diferente, né? Embora vá ficar no centro e não vá dar pra ver muito, é importante a gente fazer de uma forma que seja o mínimo perceptível possível, né? Então faz, passa a linha, não precisa puxar tudo agora, mas vai franzindo. Aqui, com paciência, que o babado vai virando. Ai, sem furar o dedo. E vai só fazendo isso aqui, até chegar no final. Chegou no final, puxa o alinhavo todo. Aí agora sim você já pode puxar mais. Agora a gente já tá pronto pra isso. Tá bem franzidinho, ele vai se franzir a ponto de entrar uma parte do crochê em cima da outra e cabe você dar o formato que você quer. Vou puxar mais aqui, que eu quero esse ladinho mais franzido. Pra mim, os outros ladinhos franzidos já estão suficientes. Continuo puxando aqui. Vocês vão ver que vai fechar o miolinho. E é nesse fechar do miolinho aqui que vai me permitir usar o brinco aqui dentro, quando eu quiser, e ele solto, quando eu quiser também.
Então, a partir do momento que eu fiz isso aqui, ainda com a linha na agulha, tudo certinho, eu vou vir descendo a minha costura aqui, ó. Vocês estão vendo? A abertura do crochê tá aqui, então ele tá aberto. Eu sobrepus um pedacinho, e aí eu vou descer a minha costura. Nessa parte aqui, você pode até costurar um pouquinho mais firme. Então, o que é que vai acontecer? Esse buraquinho central aqui é onde você vai encaixar o brinco. Ó, nem dá pra aparecer o buraquinho. E essa peça aqui, ela vai ter sempre esse formato. Você escolhe se vai usar o brinco ou não. Você escolhe se quer mudar o brinco do centro ou não. Então, hoje eu tenho esse brinco aqui. Amanhã eu posso colocar uma pérola se eu quiser. Entende? Então, eu gostei muito dessa peça porque ela é flexível nesse nível. E aí, eu venho aqui costurando pra ela poder ficar presinha. Com essa mesma técnica, você pode deixar essa pecinha de crochê mais longa. E aí, você pode fazer um brinco comprido. Como eu gosto de brincos menores, mais próximos assim ao rosto, eu acho que dá um efeito legal, eu me sinto bonita quando eu uso, então eu preferi fazer assim e é até mais fácil, mais rápido de produzir. Mas dá pra fazer de outras formas também. Então vou finalizar minha costura aqui, vou fazer igual na outra peça. Tô costurando aqui bem a borda, nozinho, gente, coisa simples de costura, tá? Não precisa grandes habilidades não. E vou fazer isso nos dois babados. Eu já costurei. Você vê que ele franziu de duas formas, e aí você escolhe qual é o lado que você quer usar. Como a costura é extremamente discreta, não tem direito nem avesso. E isso também é muito incrível. Então, vou fazer mais uns nozinhos aqui, só pra garantir que a minha costura tá bem firme. Vou fazer a outra peça, eu volto com o resultado final pra você já já. Fiz aqui a costura das duas peças, vocês podem ver aqui em uma delas eu até já encaixei o brinco. Gente, olha como fica linda a peça, como valoriza essa e essa peça também. Trouxe aqui, e super simples de encaixar, tá? Aqui a gente tá com toda a costura feita. Lembra aquele buraquinho que eu falei? Você encaixa o brinco aqui e coloca na orelha, coloca a sua tarraxinha e você fica com uma peça exclusiva, super diferente pra usar. E como eu falei, quando você quiser trocar o brinco do meio, é só você tirar aquela peça que estava e colocar outra. Brinco da sua preferência, do tamanho que você quiser, com o formato que você quiser, para você acrescentar ainda mais do seu próprio estilo no seu dia a dia. Dá pra fazer de várias cores, dá pra fazer maior, dá pra fazer menor. Como eu falei pra vocês, fica aí a gosto do freguês. Eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial, uma peça super simples de fazer, mas que vai te entregar um charme todo diferente no seu look do dia a dia. Não esquece de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, eu quero saber o que você achou dessa peça, e se inscreve. Eu tenho uma meta de ter até 500 seguidores ainda em setembro, então eu conto com a sua ajuda. Faltam poucas pessoas pra gente atingir esse primeiro marco aqui do canal. Então, se você ainda não é inscrito, já aperta o botão de se inscrever, curte, compartilha e comenta a sua opinião nesse vídeo. Eu te espero no próximo com mais tutoriais e resenhas. Por hoje era isso, um beijo e tchau!